Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP na categoria de Business Applications e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós falaremos sobre Power Apps e mais especificamente da função Patch. A função Patch é uma função muito versátil do Power Apps que dá uma liberdade maior para o desenvolvedor criar seus apps, tá? Sem se esbarrar ali às vezes num submit forms, que é algo mais simples, mas que traz mais limitações, tá? E a ideia aqui é a gente pegar de forma específica a função patch, aprender como se faz uma função patch e trazer cenários complexos, tá? Desde do mais simples até o mais complexo de como submeter um registro aí para uma fonte tal qual SharePoint, tá? Antes da gente começar, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar, comentar, tá? E aí você vai estar me ajudando demais. E esse vídeo talvez seja um dos que irei lançar sobre a função patch, porque é um universo muito grande para tentar engasopar em um único vídeo, certo? Então, sem delongas, bora pro vídeo. Então, antes da gente partir para o Power Apps, eu vou contextualizar como que eu criei e estruturei a lista aqui no SharePoint, que eu procurei trazer uma gama de cenários para a gente explorar essas possibilidades. Então, eu criei uma lista aqui chamada lista aula patch, tá? E aqui a gente tem algumas colunas, tá? Então, a primeira coluna aqui é uma coluna de texto simples, tá? Texto aqui, ó, texto de uma linha, essa nosso primeiro cenário. Segundo cenário, que a gente vai interferir é uma coluna do tipo data, tá? Do tipo data aqui no SharePoint. A terceira é uma coluna do tipo numérico, tá? Do tipo numérico. A quarta coluna aqui, ela é uma coluna do tipo texto, só que ela vai ser oriunda, tá? Ela vai ser carregada através de uma coluna de combo box, tá? Que aí tem algumas particularidades e a gente vai explorando. Aqui também uma coluna do tipo texto, que a gente vai também carimbar informações, só que de um menu suspenso, um drop-down, tá? Coluna de opção, então aqui eu criei algumas opçõezinhas, né, que a gente pode colocar opções, tá? Então eu coloquei aqui escolhas, né? Sim, não, talvez. É justamente uma coluna de escolhas, tá? E isso tem uma particularidade também na hora de fazer o patch, tá? Coloquei aqui também, ó, flaguei, pode adicionar valores manualmente e tudo mais. E por último, né, a gente tem aqui uma coluna do tipo pessoa. Essa coluna aqui, tem uma particularidade muito exclusiva dela, tá? Que eu também vou demonstrar aqui ao decorrer aqui da nossa jornada, certo? Então, aqui no Power Apps, eu criei um input de texto, tá? Um input de data, um array. Então, assim, aqui eu criei um menu suspenso e usei aqui uma sequência, tá? Usei a função sequence aqui de 1 a 100. Então, basicamente, a gente tem aqui um menu suspenso que a gente pode escolher as opções aqui de 1 a 100, tá? A gente também tem um combo box aqui com um array. Então, criei aqui 3 e-mailzinhos aqui na nossa lista, tá? Porque existem diferenças entre você ter um combo box com um array e um combo box com uma fonte de dados, que é no próximo elemento aqui o que nós temos. Nós temos um combo box com uma fonte de dados que eu trouxe aqui, ó, de uma listinha bem simples aqui do SharePoint, que eu tenho também, que é essa daqui, cadastros clientes. Então, totalmente fictício as informações que tem aqui. Coloquei só cliente 1, cliente 2, tá? Só que esse daqui, diferente do de cima, que está vindo de um array, aqui, esse está vindo de uma fonte de dados, ou seja, de outra lista do SharePoint, tá? E também a gente tem aqui um, um drop-down que tem as opções, tá? As opções que a gente vai usar aqui na coluna do SharePoint, que é a coluna de opção, tá? Então, para submeter informações para uma coluna de opção, também tem suas devidas particularidades. E por último, para fechar os nossos cenários aqui, a gente tem um combo box com coluna de pessoas usando o conector do Office 365. Então,
estou trazendo informações diretamente do tenant, tá? Do ambiente do Microsoft 365. E aqui eu tenho alguns usuários, que aqui é a minha conta de desenvolvedor, então tem algumas pessoas aqui. E para pegar essa informação e submeter lá para o SharePoint, para a coluna de pessoa, como eu disse, tem toda uma particularidade. Então, é com base nisso que a gente vai começar a construir. Então, como a gente faz um patch? Criei um botão aqui, tá? Chamei aqui de btn salvar. Inclusive, se vocês notarem aqui, né, no meu canto esquerdo, na minha árvore de exibição, todos os elementos eles estão com camel case. Então, eles estão ali com seu determinado acrônimo, né, com sua identificação e o seu respectivo nome. Isso serve para facilitar no nosso desenvolvimento. É uma boa prática, tá? Criei um botão, chamei aqui de btn salvar, e aqui na propriedade onSelect, tá? A gente vai, então, desenvolver a nossa função de patch. Então, como que a gente começa? Primeiro, patch, tá? Abro parênteses, ele vai pedir alguns argumentos. O primeiro argumento é a fonte de dados, tá? Para onde ele vai submeter esse patch. Então, vou selecionar aqui a nossa lista aula patch, tá? Então, aí é simples, ele já carrega aqui, basta a gente selecionar, tá? E aí ele pede outro argumento, que é o registro. Então, dá aqui um ponto e vírgula, e vou colocar o registro. Só que o registro a gente vai colocar aqui uma função chamada defaults, tá? E dentro da defaults a gente vai novamente referenciar a nossa lista. Fazendo isso, eu estou dizendo para o Power Apps que eu quero que ele crie um novo registro. Então, na função patch, existe diferença entre criar um registro e atualizar um registro. Tudo você faz com patch, só que aqui, essa sintaxe aqui muda, tá? Mas isso fica para um próximo vídeo. Aqui a gente vai aprender a inserir um novo registro, tá? E agora eu abro e fecho chaves e fecho parênteses, tá? E aqui, dentro das chaves, que é onde a brincadeira vai começar, tá? Então aqui é bem simples. Você vai dizer para a função qual coluna, então, qual coluna eu quero inserir o novo registro. Então, no nosso caso aqui, vamos na ordem aqui, tá? Da esquerda para a direita. Aqui vai ser a nossa primeira coluna, vai ser a coluna de texto, tá? Então, só digitar aqui ele já vai trazendo. Olha só, coluna de texto. Então, beleza. E aí, a gente na coluna de texto, a gente vai inserir a informação que está aqui, ó, no nosso txt coluna texto, tá? Então, ó, vou dar um Ctrl C no nome desse objeto para facilitar. E aí, quando a gente está falando de uma coluna de texto, deixa eu dar um Ctrl C que acabei não dando Ctrl C. Quando a gente está falando de uma entrada de texto simples, é a forma mais fácil, talvez, porque a gente só referencia ela aqui, né? txt, coluna texto, no caso o nome do meu objeto, ponto text. Então, estou falando para ele, ó, eu quero o texto dessa entrada de texto, tá? Ponto. Só isso daqui vai ser suficiente. E aí, como eu quero inserir nas outras colunas mais registros, né? Então, eu coloco aqui, ó, ponto e vírgula e dou um Enter. E aí vou para o próximo registro. Nosso próximo registro aqui vai ser o nosso seletor de datas, tá? Que eu chamei aqui, ó, de DTE, coluna tipo data. Então, venho aqui na nossa função e vou novamente dizer para ele o destino, que vai ser aqui, ó, coluna data, o nome da coluna que eu dei. Então, aqui, ó, coluna data, dou um tab para autocompletar. E aqui eu posso passar, ó, o nome do objeto. No nosso caso é o DTE, coluna.tipo data, coluna tipo data, ponto select date, tá? E ponto. Aqui, ele inclusive já está trazendo aqui embaixo, ó, a forma que ele vai submeter. Um exemplo aqui, então, 21/2/2024, tá? E aqui a hora não vai trazer a hora porque eu não coloquei aqui para trazer a hora, somente a data, tá? Ponto e vírgula, vamos para a próxima, tá? A nossa próxima aqui, então,
é a coluna numérica. E aqui, a gente criou um drop-down, já criou um drop-down aqui com a função sequence, trazendo essa sequência de 1 a 100, pulando de 1 em 1, tá? E aqui, então, quando eu estou usando a função sequence, eu já estou, né? O resultado disso já são informações do tipo inteiro, tá? Então aqui facilita. Por quê? Eu vou dar um exemplo depois. Como se comportaria com, por exemplo, um array do tipo texto e não do tipo numérico, tá? Então aqui a gente vai mandar para a coluna numérica. Então aqui, ó, coluna numérica, certo? E aí passo para ele aqui o objeto, que é o DRP números, ponto, select, ponto, value, tá? Por quê? Porque quando a gente está criando um array, tá? Então isso daqui, essa função sequence, implicitamente ela cria um array de 1 a 100, tá? Tal qual esse combo box aqui que eu inseri na mão, inseri um array na mão. E como que caracteriza um array, né? Ele começa aqui então por colchetes, fecha colchetes, então dentro do colchetes a gente coloca as informações separadas por ponto e vírgula. Isso ele entende como um array, tá? Então, um array ele não tem uma coluna com o nome da coluna, ele gera internamente essa coluna, ela vai se chamar value. Então, isso daqui, basicamente, ele está colocando na estrutura colunar, internamente um array. E ele está chamando essa coluna de value. Então, sempre vai ser value. Então, no caso aqui, eu passei para ele, ó, pega o objeto DRP números, pega o que está selecionado da coluna value, que é a coluna que ele cria internamente, certo? O próximo que a gente vai inserir agora vai ser esse combo box, tá? Com um array, tá? Aqui ele está habilitado a permissão de múltiplas seleções, tá? E a gente vai mandar aqui para a coluna combo box, tá? E como nós faremos? Então, a gente vai pegar aqui no nosso botão, vai selecionar, vai determinar a coluna. Então, aqui, ó, a gente vai chamar aqui, ó, coluna combo box, tá? E aqui, como esse nosso objeto, esse nosso combo box, eu posso simplesmente aqui, ó, selecionar e-mail 1, e-mail 2 e e-mail 3. Dentro dele eu tenho 3 objetos, né? 3 informações selecionadas. Como a gente manda isso daqui? Poderia ser 3, 15, 20, né? E a gente, de uma forma, a gente tem que conseguir enviar isso para o SharePoint. Lembrando, tá? Aqui, propositalmente, eu coloquei uma coluna do tipo texto, tá? Então, é uma coluna do tipo texto que vai receber essa informação. Então, como nós faremos isso? A gente vai utilizar a função aqui, ó, uma função chamada concat, tá? E justamente ela concatena alguma coisa. Então, vou passar para ela aqui, ó, que é no nosso, ela vai pegar do nosso CMB combo box e-mails, que é o nome do nosso objeto aqui, tá? E aí, passo ponto e vírgula, já passei a tabela, a fonte, né, a origem, agora eu vou passar a expressão, na verdade, a coluna que eu quero que ela considere. Então aqui, ó, ela vai considerar da coluna value, novamente. É um array que ele está criando, como é um array, imagina que o nome padrão desse array é value, né? Como não tem como renomear o nome da coluna, então ele já implicitamente ele cria com esse nome value, tá? E aqui e agora, né, a próxima expressão é o separador, ou seja, eu quero que ele considere a cada concatenação, ele coloca aqui, ó, a vírgula. Então ele vai concatenar e vai colocar a vírgula, tá? Aqui ele tá apitando um errinho, deixa eu ver. Aqui no primeiro argumento, eu esqueci de colocar aqui, ó, ponto selected items, tá? Ou seja, os itens selecionados desse meu combo box, tá? Vírgula, feito isso, né? Ponto e vírgula, perdão. Feito isso, então ele vai pegar cada registro e vai colocar em uma única linha concatenando por vírgula. Então a cada registro ele vai colocando um separador ali de vírgula, tá?
O próximo aqui é o que a gente utilizou, tá? A gente está trazendo a fonte de dados aqui do SharePoint, que é a lista cadastros, tá? Cadastros clientes. Então, ele é um pouquinho diferente. Selecionei aqui a fonte, o campo que ele vai considerar. Então, na hora da gente referenciar ela, ele muda um pouquinho, porque agora a coluna lá não é mais Velo, e agora a coluna tem um nome, tá? Então, ó, a gente vai mandar aqui para essa coluna aqui, ó. Coluna suspenso, tá? Coluna suspenso. E aí, a gente vai selecionar então o nosso objeto, que é o DRP clientes, tá? Ponto, selected, ponto, e olha só, como eu estou trazendo agora do SharePoint, ele traz todas as colunas, inclusive as colunas internas que a gente tem aqui no SharePoint. Então aqui visualmente tem nome completo, idade cliente, cliente cadastro e sistema. Mas se a gente vier aqui, ó, em alguma coluna, mostrar e ocultar, olha o tanto de coluna interna que o SharePoint cria por si só, já por padrão. Então a gente consegue trazer, referenciar qualquer coluna, tá? Então essa é a grande diferença, ó. Perceba que eu não tenho mais o value, mas agora eu tenho todas essas colunas e eu posso passar para ele aqui. O que eu vou passar é o nome completo. Aqui, ó, ponto, nome completo, tá? Então, essa é a grande diferença aqui quando a gente tem uma informação que vem direto de um array e uma informação que vem de uma fonte de dados, tá? E agora, a gente também tem aqui, ó, o menu suspenso, né? O drop-down com opção, que é aquele que a gente criou a coluna aqui, ó. A coluna de opção. Ele virá para essa coluna aqui de opção. Sim, não, talvez, tá? Então aqui tem uma leve diferença. Uma leve não, uma gigantesca diferença. Então ele vai para a coluna aqui, ó, coluna de opção. Então beleza, ó. Coluna de opção, tá? E aí, agora a gente tem que abrir chaves, tá? Abrir e fechar chaves. E dentro aqui a gente passa value, dois pontos, e aí sim a gente passa aqui para ele o valor. Então no valor aqui vai estar no DRP, vai estar no DRP, coluna DRP opção, ponto, que está selecionado, ponto value, porque é um array ali que eu gerei. Então, quando é uma coluna de opção, é dessa forma que a gente tem que passar. A instrução é essa, tá? A gente passa aqui entre chaves com a propriedade value, tá? Value e dois pontos. Value e dois pontos. Certo? Vamos para o próximo, então. Aqui, ó. Ponto e vírgula. E a gente vai para a última coluna aqui que a gente criou, né? Que é a coluna do tipo pessoa. Então, novamente, né? Ela é um combo box. Está conectada aqui usando o conector do Office 365, tá? E aquele eu tenho uns argumentos, enfim, isso caberia em outra aula, se você nunca utilizou esse conector, tá? Mas basicamente aqui eu seleciono o usuário, esse usuário aqui ele está no meu tenant, né? Ele está no meu ambiente, tá? É como se fosse um funcionário. Lá no SharePoint, a coluna do tipo pessoa, ela tem uma complexidade, porque embora ela pareça aqui uma coluna comum, internamente ela recebe um monte de informações, porque pensa, cada pessoa na sua organização, ela tem um nome, ela tem um e-mail, ela trabalha num departamento, ela tem um display name, né? Pode ter um nome diferente do um nome social, por exemplo, né? Ela tem uma data de aniversário, enfim, várias informações. Então, quando a gente está inserindo um registro aqui no SharePoint, a gente não está inserindo somente o nome da pessoa, a gente está inserindo todas essas informações. Então, tem um escopo específico. E isso tem aqui, ó, no meu Git, tá? Vou deixar na descrição esse scriptzinho aqui, ó, esse canivete suíço. Você vai copiar ele, tá? E aqui dentro do nosso botão, no select, aqui dentro do nosso patch, a gente vai
trazer essa coluna do tipo pessoa, tá? Deixa eu até dar um espaçamento maior aqui nela, para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? E aqui você vai colar esse script, esse canivete suíço que você acabou de copiar do meu GitHub, tá? E olha só o tanto, né, de coisas, de linhas que ele gerou aqui. E aqui é muito fácil, tá? Você apenas vai precisar mudar aqui onde eu deixei comentário. Então, aqui incluir o e-mail, naturalmente, tá? Você vai incluir o e-mail, ó. Aqui o combo box pessoas, ponto. Qual propriedade aqui a gente vai considerar, tá? Então, aqui a gente vai usar o select, ponto. E aí, ele traz também todas essas informações que eu falei, que nem eu disse, né? O funcionário ele vai ter a cidade, o nome da companhia, o país, departamento e várias informações. O cargo da pessoa, né? O job title, o e-mail, o nickname, etc. Então aqui a gente vai considerar nesse daqui, nessa linha no claims, você vai considerar o e-mail, tá? Que é o meio, aqui abreviado. Você pode até copiar aqui, ó. E aqui no display name, tá? No display name, você só vai trocar aqui, ó, o final, em vez de ser meio, ponto, display name. E aqui no e-mail, você pode até copiar que vai ser exatamente esse daqui, ó. Esse mesmo aqui, tá? Você vai colar aqui. Beleza? Feito isso, acabou. Os demais aqui a gente coloca na instrução, mas pode deixar em branco porque eles são obrigatórios, mas eles não vão dar problema se você deixar em branco, tá? Mas se você quiser trazer, opcionalmente, fique à vontade. Mas essas três aqui, pelo menos essas três informaçõezinhas, se você não colocar, ele vai dar erro, certo? E esse daqui é o nosso último registro que a gente quer inserir. Então vamos recapitular, ó. Coluna do tipo texto para texto, coluna do tipo data para uma coluna do tipo data no SharePoint, coluna numérica de um array, tá? Para uma coluna do tipo numérica no SharePoint, coluna de combo box concatenando, permitindo múltiplas seleções, coluna suspenso simples, tá? Oriundo de outra fonte de dados do SharePoint, coluna de opção, tá? As opções que a gente coloca lá no SharePoint, e uma coluna do tipo pessoa. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cenários diferentes aqui, tá? E aí, por final, o que eu quero fazer? Eu quero que ele me notifique aqui, ó. Então, eu vou colocar um notify e colocar aqui, ó, registro inserido com sucesso, tá? E aí, eu quero que ele... Opa! Aqui fora, né, das aspas, eu quero que ele notifique como um sucesso, tá? Além de tudo, olha só, eu quero que ele limpe, né? Então ele vem aqui, as informações elas estarão preenchidas aqui, e aí eu quero que depois que inserir, essas informações elas sejam limpas e fiquem preparadas para receber novas informações. Então, aqui no app, tá? Nessa primeira opção aqui, a gente seleciona e vem aqui, ó, na propriedade on start. Ou seja, aqui a gente passa tudo que a gente quer que carregue quando o app for carregado. Então, eu vou criar uma variável aqui, tá? Eu vou criar uma variável global chamada reset e ela vai ter o valor false. Ela vai ser um booleano. Só isso, tá? Set aqui, maiúsculo, certo? Criei uma variável aqui. Se eu vier aqui, ó, no app agora e clicar nos três pontinhos vier on start, parece que nada aconteceu, mas se a gente vir aqui em variáveis, tem aqui, ó, variáveis globais, ele está aqui, ó, glb reset, ele é um booleano e está com um valor falso, tá?
E aí, o que a gente vai fazer agora, em vez de ter que vir em elemento por elemento aqui no patch aqui, elemento por elemento e pedir para ir resetando, a gente vai em cada elemento aqui, ele vai ter uma propriedade chamada reset. E aqui está falso. O que a gente faz? A gente altera essa propriedade para a nossa variável. Agora eu estou setando uma variável nessa minha função reset aqui, ó. Então eu vou fazer isso em todos, tá? E ó, Ctrl V, venho nesse também. Reset, Ctrl V, aqui também. Todos têm essa propriedade, tá? Reset, Ctrl V. Vou fazer isso em todos aqui, ó. Ctrl V. E cadê o reset? Reset aqui, Ctrl V. E por último aqui, né? Então aqui também eu vou inserir essa variável. Justamente por quê? Porque variável varia. Então eu consigo atualizar essa informação. Então aqui, depois do notify, eu vou colocar ainda mais um argumento. Esse argumento vai ser, eu quero que ele, no final das contas, ele sete o valor dessa variável, só que agora não vai ser, ela vai pegar o valor dela e vai alterar, vai inverter. Então a gente coloca uma exclamação na frente. Então se é como se fosse um interruptor. Se ela tá true, ela vira false. Se ela tá false, ela vira true, tá? Então ele só inverte. Além disso, depois que ele inverter, eu quero que ele volte para o estado original dele. Então, eu vou pedir para, é como se eu batesse nesse interruptor duas vezes, tá? Então na primeira ele joga para true, limpa, e depois ele joga para false, porque o próximo registro, quando eu mandar, ele vai novamente jogar para true, depois jogar para false. Então é um interruptor. Fica essa dica, tá? E aí já tá indo além do patch aqui, ó. Mas vamos parar por aqui, tá? Agora a gente vai rodar o nosso app aqui, ó. Aqui eu vou colocar teste, aqui eu vou colocar uma data qualquer, ok. Aqui eu vou selecionar um valor. Aqui eu já deixei selecionado os e-mails. Nesse suspenso, vou selecionar algum cliente. Aqui eu vou colocar uma informação, vou colocar um não. E aqui no usuário, vou colocar eu, Pedro Paulo. E vou dar um salvar. Olha só. Ele está processando, mandou uma notificação e resetou todos os campos, voltou para a estaca zero. Agora aqui no SharePoint, se eu der um F5, será que deu certo? Olha só. Olha só que bacana. Todas as informações aqui foram inseridas bonitinhas aqui, até a coluna pessoa. Ah, que se eu passo o mouse em cima, olha só, ela se comporta diferente, ela traz o meu perfil aqui, traz todas as informações. Então, é por isso que ela tem uma complexidade maior. A coluna do tipo opção, aqui também, ó, bonitinho, tá até com a formatação aqui da tag, né? Agora, olha só, lembra que eu falei que aqui, por exemplo, o sequence aqui, né, que eu usei aqui deixa eu pegar aqui no items, aqui na propriedade items, eu usei a função sequence, né, pegando aqui de 1 a 100, pulando de 1 em 1. E se eu tivesse colocado um array aqui, ó, vamos colocar um array, e aí nesse array, eu quero aqui, ó, eu vou colocar aqui dentro, em vez de colocar um numérico, vou forçar aqui colocar um tipo texto, tá? Um tipo texto. Vou colocar só 1 e 2, tá? 1 e 2. Olha só o que aconteceu aqui. Ele já apitou um erro. Se a gente verificar o erro, o que ele está falando aqui, ó? Que é esse daqui. Ele fala, ó, a função patch tem argumentos inválidos. O tipo deste argumento coluna numérica não corresponde ao tipo esperado, que é o number. O que ele encontrou foi um text. Ou seja, por quê? Ali no meu array agora, eu tenho informações, por mais que aqui visualmente é um número, tá? Mas o que eu passei, como eu passei entre aspas duplas, eu simplesmente transformei isso daqui em texto. Só que a coluna aqui no SharePoint, ela é do tipo número, ela não comporta tipo texto. Então aqui, para isso dar certo, eu teria que no mínimo, tá?
vir aqui, ó, e usar a função int, por exemplo, pedindo para converter esse valor, que vai ser um texto, para o numérico. Aí o erro parou de apitar. Porque agora, se a gente inserir o registro aqui, ó, vou selecionar o 2, aqui vou selecionar duas informações, aqui o cliente 1, aqui o sim, e aqui eu novamente. Agora, na função, ó, o registro inseriu com sucesso. Por quê? Na função, agora, eu determinei que ele pegasse aquela informação e convertesse para a informação do tipo numérico. Né? Claro, se ali tivesse um texto, em vez de ser 1 e 2, aí não daria certo. Né? Se aqui tivesse, sei lá, nadador, isso daqui ele não vai conseguir converter. Né? Se a gente mandar o patch aqui, ó, ele não conseguiu converter, né? Então, assim, tem que ter esse nível de validação. Por isso que, quando é numérico, tá? Eu prefiro usar a função sequence aqui, e aí eu gero os números, a quantidade de registros, né? Aonde ele vai iniciar, e o salto, né? De quanto em quanto ele vai pular, de um em um. Agora sim, estou passando aqui para ele, tá? Nem preciso passar aqui mais que isso daqui é um tipo inteiro. Porque já é um tipo inteiro por natureza, tá? E aí agora, o que eu selecionar aqui vai dar super certo, tá? Ó, ele deu um errinho aqui, deixa eu ver o errinho aqui que ele deu. Coluna numérica, função pet, eu acho que é aqui, tá? Ponto, deixa eu colocar de novo, ponto value, beleza? Só para ele parar de apitar. E aí ele não estava entendendo ainda que eu tinha trocado. Então, tá. Algumas informações que eu não fiz a validação aqui, não, não coloquei as validações, tá? Mas então, aqui eu vou ter que manter tudo preenchido aqui, tá? Teste 2. Agora sim, tá? Porque eu não coloquei a validação aqui antes dele executar o patch, né? Então ele está fazendo o patch sem validar os critérios, se o campo está preenchido, se, enfim, se tem alguma informação em branco e tal. Então, aqui, né, além dele ter ficado desse tamanho, ainda ficaria um pouco maior, porque eu teria que fazer validações aqui, né? Um if is blank, se tá tudo certinho, se não tiver certo, manda uma notificação de erro, agora se tá tudo certo, segue o jogo. Certo? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que eu tenha explicado bem. Procurei trazer aqui uma variedade de situações, de cenários, que você com certeza vai enfrentar no seu dia a dia. E se eu te ajudei, não se esqueça de deixar nos comentários aí. Se restou alguma dúvida, também comenta. Estou sempre respondendo na medida do possível. E é isso. Vou nessa, valeu e até a próxima. Falou!